todas. Eu solicito do senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Vereador André Luiz de Menezes. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Vereador Darcy José de Souza, justificado. Vereador Divino Pereira, justificado. Vereador Francisco Paulo, justificado. Vereador José Geraldo de Almeida. Vereador José Lúcio Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José dos Santos, justificado. Vereador Fernando Bandeira, presente. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Realizada dia 30 de abril de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na sala das sessões, com a presença de 9 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Darcy José de Souza, Divino Pereira, Francisco Paulo e Sandro José dos Santos, nos termos do disposto na portaria 018 de 16 de março de 2020. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Requerimentos de números 056, 058 e 059 de 2020. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação. Os requerimentos de números 052 e 053 de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 5 de maio, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata, não havendo discutir, aprovada a ata por todos os vereadores. Segue assim. Segue a okay? Assinatura dos senhores vereadores. Tem expediente.
Passaremos ao expediente. Excelentíssimo senhor vereador João Paulo Fernandes Rezende, presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Assunto: resposta ao ofício 146/2020. Senhor vereador, com cordiais cumprimentos e resposta ao ofício 146 de 2020, no qual Vossa Excelência, em conjunto com os demais vereadores do município, solicita a transferência de recursos financeiros ao município de Conselheiro Lafaiete para o custeio de ações de combate ao coronavírus. Encaminho para conhecimento o memorando de número 518 de 2020, emitido pela Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde e chancelado pelo respectivo subsecretário, contendo posicionamento acerca do pleito em questão. Nesse sentido, a área técnica responsável expõe que foi publicada a deliberação de número 3138, de 26 de março de 2020, que aprova a distribuição de recursos do bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde, previsto na portaria número 480, de 23 de março de 2020, destinado às ações de saúde para enfrentamento do coronavírus no estado de Minas Gerais. O valor a que o município de Conselheiro Lafaiete faz jus encontra-se disposto no anexo da referida publicação. Ademais, além dos aportes financeiros realizados pelo Ministério da Saúde, está repassando 100% dos valores dos programas estaduais de urgência e emergência e do PROOSP. Houve também o repasse de parcelas excepcionais para atenção primária, UPA e PROOSP. E, por fim, foi lançado recentemente edital de credenciamento de leitos de UTI frente à pandemia, edital número 001 de 2020. Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Marcelo Cabral Tavares, secretário de Estado adjunto de Saúde do Estado de Minas Gerais. Não, eu não falei isso, está gravado aí. Eu vou pedir perdão. Aos vereadores da Câmara Municipal, aos cuidados da Comissão de Educação. Encaminho em anexo o Decreto Municipal 545 de 2020, que dá posse aos conselheiros municipais de educação para o mandato 2020-2021. Solicito verificar o descumprimento do decreto e das orientações da Procuradoria Municipal pelo CME. Em anexo também, 1. Resposta do Conselho Nacional de Educação sobre o assunto. 2. Parecer do CME da Câmara Técnica apresentado em reunião ordinária. 3. Manifestação apresentada em reunião ordinária a fim de esclarecer e embasar legalmente os demais conselheiros, por me posicionar contrário ao parecer da Câmara Técnica. À disposição para informações. Atenciosamente, Etelvina Rossi. Comunicado 026/2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores Pedro Américo, Santo José e Fernando Bandeira, que o projeto abaixo relacionado já se encontra à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 106, com o artigo 342 do Regimento Interno. Comunicamos também que o projeto relacionado já foi previamente analisado pela Procuradoria do Legislativo. Comunicado 027/2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores Pedro Américo, Santo José e Fernando Bandeira, e de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, vereadores vereadores Alan Teixeira, Pedro Américo e André Luiz, isso mesmo, que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo às contas do município de Conselheiro Lafaiete, referentes aos exercícios de 2016, já se encontra à disposição das comissões para parecer, e que o prazo regimental para o mesmo é de 30 dias, conforme dispõe o artigo 306 do Regimento Interno. Comunicamos também que o parecer é conjunto nos termos do parágrafo 1º do artigo 306 do Regimento Interno, e que o parecer relacionado já foi previamente analisado pela Procuradoria do Legislativo. Encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos a palavra franca. Não há inscritos na palavra franca. O que fala? Ninguém? Gostaria de pedir ao nosso serviço de secretaria que deixasse disponibilizado lá no Vigia, lá na Guarita, o telefone de todos os assessores parlamentares dos gabinetes, para que, caso tenha alguma demanda do gabinete,
o vigia vai dar o telefone para a demanda chegar ao conhecimento dos gabinetes. Então, se fosse o mais rápido possível disponibilizado isso, o serviço de secretaria, ou a ED, é só encaminhar a lista lá no vigia, com o número do celular de cada assessor parlamentar. Passaremos à ordem do dia. Passaremos a palavra franca. Com a palavra, o excelentíssimo vereador João Paulo. O vereador tem 10 minutos para proferir a sua palavra. Vou ficar aqui até amanhã, fazer discurso de campanha aqui. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, funcionários da casa, público, nossa imprensa, nosso amigo Guilherme, bom dia. Senhor presidente, eu tenho sido procurado por muitos comerciantes e muitos já não vão voltar, muitos já fecharam as portas, outros estão se desfazendo de bens que levaram a vida inteira para conquistar, estão se desfazendo de bens para tentar manter os compromissos em dias. Outros já mandaram funcionários embora. Então, senhor presidente, a gente sabe que o momento é muito difícil. A gente sabe que a saúde, em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar, que sem vida não adianta a economia. Mas nós estamos vendo algumas cidades tomando algumas atitudes que têm dado certo. Dá o exemplo de Viçosa. Viçosa está atendendo as pessoas pelo final do número de CPF. Na segunda-feira, o comércio atende todos os cidadãos que o CPF termina 1, 2 e 3. Na terça, 2, 3 e 4. E assim sucessivamente. No domingo não abre nada. Então, nós temos que achar um meio de equilibrar essa balança. Eu vi no estado do Rio de Janeiro algumas cidades colocaram que determinado ramo abre às 7 da manhã, outro ramo abre às 8, outro às 9, e um fecha às 16, outras às 17, outras às 18, para evitar aglomeração. Infelizmente, não é a nossa vontade, nem do prefeito, mas está na hora da gente começar a analisar isso. Eu, desde o princípio, e algumas pessoas do comitê também, a gente é a favor de que se abra, mas com as devidas medidas sanitárias. Porque o povo está na fila. O povo está na rua. Todo mundo tem acompanhado os noticiários. As agências da Caixa pelo Brasil inteiro estão ficando abarrotadas de pessoas. Então, o povo já está na rua. Então, que se abra com alguns critérios, com alguns cuidados, sem deixar as pessoas entrar dentro do comércio, todo mundo de máscara na rua, respeitando o isolamento. E quem quiser ficar em casa, continue em casa. Mas as pessoas estão precisando de comprar. Uma outra coisa que eu acho que o comitê devia ter revisto. Na semana da Páscoa, liberou para a compra de chocolate. Liberou as lojas de chocolate para abrir. Sei que são poucas lojas de chocolate, mas deu a eles esse privilégio que a Páscoa seria o Natal dos comerciantes de chocolate. E essa semana nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, que para muitos comerciantes é mais importante a data do que o próprio Natal. Então, alguma coisa tem que ser feita. Não digo abrir tudo, não digo abrir a toque de caixa, mas com critérios, com cuidados, alguma coisa tem que ser feita.
porque o povo está continuando a sair. Você vê pessoas que vão no supermercado 3 vezes ao dia. Pessoas que vão na farmácia 3 vezes ao dia. Então, eu estou preocupado com o nosso pós-pandemia. Eu estou muito preocupado. Eu acho que, depois desse período, a vida humana não vai ser igual era. Não vai ser igual era. Tanto socialmente, quanto economicamente. Então, nós temos que criar uma maneira, que se não for essa, nós temos que achar outra, nós temos que criar uma maneira de ajudar o comerciante de Lafayette. Porque em Lafayette é o maior gerador de renda para a prefeitura, o comércio. É o maior gerador de emprego, é o comércio. E a gente fica preocupado com a situação. Nós já não vimos numa situação muito boa, e a gente fica preocupado com a situação que nós vamos encontrar lá na frente, quando acabar essa pandemia. Então, eu queria aqui de público, aproveitar a imprensa, pedir aos membros do comitê, pedir aos vereadores que nos ajudem, as entidades de comércio já estão trabalhando nisso, que a gente crie alguns critérios de segurança para que o comércio possa voltar a funcionar. Nem que seja para o cara abrir a loja dele e receber lá o crediário que ele tem a receber, gente. Porque a situação vai se agravar muito. Outro assunto, senhor presidente, é a respeito dos... Está vinculando aí nas redes sociais os 14 milhões que o conselheiro Lafayette tem a receber do governo federal. A gente espera que chegue, mas se o município quiser receber, o município tem algumas contrapartidas a fazer. Por exemplo, ano que vem não pode ter correção salarial de funcionários nem de agentes políticos. Algumas medidas têm que ser tomadas. Então, as medidas terão que ser tomadas, porque a gente precisa dos 14 milhões. A gente precisa do dinheiro. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria aqui de agradecer a Vale, a Gerdau, que tem ajudado o município de Conselheiro Lafayette. Gostaria aqui também de agradecer eu esqueci o nome dela, a mãe do João Miguel, Karina. Gostaria de agradecer ela. Já foi dito na rádio ontem que ela doou parte do dinheiro arrecadado por João Miguel para a reforma do Hospital São Camilo. Então, a gente de público aqui, a gente agradece a ela. E ela não doou só agora, porque antes da pandemia, eu, Pedrinho, a Neia, nós já estávamos em contato com a advogada dela, porque o hospital de todo jeito ia ter que ter a reforma do telhado. E antes dessa pandemia, nós procuramos a advogada dela, pedindo que ela doasse parte do valor arrecadado para a reforma do telhado. E ela prontamente decidiu ajudar. Então, a gente agradece a Karina. A gente sabe o que ela passou. Infelizmente, o que o ex-marido dela fez, né? A gente sabe disso tudo. Mas ela veio aí para mostrar que nem todo mundo é ruim, né? Tem pessoas de coração bom. E ela ajudou muito o conselheiro Lafayette na luta contra a pandemia. Não só na luta, porque quando acabar essa luta nossa, que nós vamos vencer do coronavírus, o hospital vai estar lá com 60 leitos, pronto para atender a população. Então, a gente agradece a ela também, agradece a Vale, agradece a Gerdau. Aí o povo fala, eles têm obrigação. Não, gente, eles não têm obrigação nenhuma de dar dinheiro para ajudar, não. Eles ganham milhões, bilhões, mas eles não têm obrigação. A Vale tem porque ela destruiu Minas Gerais inteira. Mas a Gerdau não tem obrigação nenhuma de chegar e dar o dinheiro, não. Ela paga para o governo o valor que o governo fixa para ela explorar o minério. E ela foi lá e doou, como os outros bancos doaram, como grandes empresas estão doando. Mas tem que ter a nossa gratidão como enquanto povo, porque não é obrigação deles doar, não. A obrigação era do governo federal, que há mais de 20 anos tinha que estar fazendo esse investimento periodicamente e não fez. Então, a gente agradece às grandes empresas, sim,
E a gente espera que eles continuem nos ajudando, porque se está difícil com eles ajudando, imagina sem eles. Um bom dia a todos. Com a palavra, a nobre vereadora e aniversariante da semana, Carla Sassi. Ai, Jesus. Bom dia a todos. Não preciso dos 10 minutos, não. Como todo mundo sabe, né, domingo foi meu aniversário, anteontem, e todos os anos sempre comemoro, e esse ano não teve como comemorar, né? Um jeito que eu dei para ter, né, os amigos, as famílias junto, foi fazer um aniversário virtual. Então, foi através de uma live no Instagram, tudo feito de última hora, mas que deu super certo, e onde foi possível arrecadar 400 litros de óleo, né, que vão ser repassados ao Grupo Só Amor, e quase 400 quilos de ração. Então, né, com pequenas ações assim, a gente vai conseguindo ajudar de alguma forma. Em relação a alguns pontos que a gente está discutindo muito essas semanas aí na cidade, a questão do comitê, presidente, a gente até queria saber, né, como que está, porque a notícia que a gente tem é que o comitê não se reúne há 2 semanas. Né, e quando você está num momento de crise, as reuniões do comitê de crise, elas têm que ser com bastante frequência. Né? Por exemplo, num desastre, quando a gente está atuando no desastre, quem é do comitê se reúne diariamente, porque todo dia muda o cenário. Então, a gente precisa discutir mais a fundo e levar de uma forma mais clara as informações para a população, né, do que está sendo tentado. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre a fila da Caixa. Né? O que a gente vê nas redes sociais são somente críticas à Caixa e ao prefeito, né? E algumas pessoas cobrando uma ação dos vereadores. Todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, elas estão com o mesmo problema. Entendeu? Pesquisei na internet alguma solução, veio alguma cidade que está fazendo alguma coisa que está dando certo para minimizar a questão da fila. Mas é muito complicado. Aí eles procuram o Geraldo para colocar tenda. Aí vamos colocar tenda. Aí não, a polícia não pode colocar tenda. Então, não pode colocar tenda na rua. Então, vamos colocar cadeira. A secretaria, casa do teatro, todo mundo tem cadeira, né? Vamos dar um jeito de colocar lá para ficar mais confortável. Não pode colocar cadeira, porque tem que higienizar cada cadeira cada vez que uma pessoa levantar. Várias ações estão sendo tentadas, sabe? Mas muitas delas têm que partir da própria Caixa. Aí vem a questão da senha. Então, vamos distribuir senha. Mas aí não pode distribuir senha, porque não pode limitar o acesso do cidadão à Caixa. Então, assim, essas alternativas que estão sendo tentadas, mesmo que não estão dando certo, mesmo que não sejam viáveis de execução, elas têm que ser colocadas para a população que está sendo tentado. Né? Porque senão fica parecendo que está todo mundo sem dar importância àquele, como é que fala? Para aquela aglomeração que está sendo feita ali. E está todo mundo tentando dar o seu melhor, mas a gente não está conseguindo chegar numa solução que seja realmente passível de ser o melhor, entendeu? Não está. Desde a semana passada, a gente tem se mobilizado para levar água, lanche para o pessoal. Semana passada, nós ajudamos muito em relação ao lanche do pessoal lá. Essa semana, o grupo Só Amor assumiu, né, eles têm as doações, eles têm já a logística para fazer esse tipo, né, de distribuição de alimentos, e, com certeza, as pessoas, nesse ponto, estão sendo amparadas. Mas resolve? Não, a gente precisa conseguir uma solução que realmente diminua a aglomeração que está tendo lá. E, conversando com o Geraldo ontem, a gente ainda falou, agora vai sair a segunda parcela. Né? Então, quem já recebeu lá atrás, já pode estar, curiosamente, pesquisando se já está liberada a segunda. Então, a tendência é piorar. Né? A prefeitura, essa noite, fez higienização na rua lá. Isso tem que ser divulgado, porque senão fica parecendo que nada está sendo feito. E está sendo feito, que por mais que essas ações
não sejam sendo as ideais, as pessoas estão tentando. E quem tiver uma ideia boa, que traga essa ideia. A última ideia que a gente teve vai ser discutida hoje, que é a questão das grades. A gente também não sabe se vai dar certo. Se alguém sabe de alguma cidade com mais de 100 mil habitantes, que teve problema com a fila e que conseguiu amenizar, conseguiu resolver, que passe essa ideia adiante. Está todo mundo receptivo para, né, tentar fazer da melhor forma. Né? Mas, sinceramente, a gente não vê de imediato uma solução que vai amenizar, não. Ontem era 7 horas da noite, já estava a fila grande. Aí você vê a notícia de que tem pessoas dormindo na fila para poder vender a R$50. É complicado, sabe? Então, não sei se depois o Geraldo vai querer falar, porque ontem também ele se movimentou bastante em relação a isso. Então, é isso, presidente. Obrigada. Ontem foi o dia inteiro de demanda. Essa fila ontem incomodou das 6 da manhã até as 1 da manhã, né? E hoje, às 6 horas, já estava recebendo mensagem de novo da fila. As pessoas querem que a gente resolva o dormir na fila, o não dormir na fila, o vender lugar na fila, porque já tem gente vendendo lugares na fila. E durante o dia a gente tentou uma porção de medidas. Tanto enquanto cidadão, voluntário, estivemos com a doutora Alessia, conversamos por telefone com o doutor Glauco, fomos até a Caixa, conversamos com a gerente, conversamos com a ex-gerente, a Marilene. A Marilene nos conduziu até a nova gerente. Ou seja, nós tentamos, mas nem eles sabem o que fazer. Eu acho que a prova maior é de que qualquer decisão precisa ser tomada com planejamento. O erro não está aqui, não. O erro está lá em cima, em Brasília. E eu acho até que esse erro é proposital, porque o presidente quer o povo na rua. O presidente quer o povo na rua. Então, fizeram com que o auxílio emergencial saísse todo de uma vez, despreparado, sem planejamento, sem cotização, sem escalonamento de pagamento, para que todo mundo fosse para a rua ao mesmo tempo. E antes de se pagar a totalidade da primeira parcela, já vai se pagar o início da segunda, para que o povo continue na rua e atrapalhe o isolamento social planejado, preparado e tentado como solução pelos governadores. A contragosto do mundo inteiro. A contragosto do mundo inteiro. Não é o país que está entrando em crise econômica, o Brasil único, não. É o país, é o mundo inteiro que vai entrar numa grande crise econômica por causa da pandemia. Mas eles estão saindo do problema com o isolamento social. E nós vamos entrar no problema sem o isolamento social. Nós estamos apenas na porta de entrada. Lafayette, em 4 dias, tem 18 casos. 1 por dia vem aumentando. Barbacena flexibilizou 2 mortes. Já está voltando atrás. Está voltando atrás. E outras cidades fizeram isso. Betim flexibilizou e está voltando atrás. Então, eu sei que é um problema, sei que muitos empresários estão sofrendo, sei que a gerência da Caixa Econômica está sofrendo, mas não há solução. Ontem nós estivemos lá, depois das 5 horas da tarde, todos os funcionários trabalhando de 8 da manhã até quase 10 da noite, estão exaustos e não tem solução. Tudo que podia ser proposto foi proposto. A Caixa falou em tenda. Nós imaginamos em colocar as tendas lá em frente à Caixa e formar um auditório com umas 200 cadeiras para que as pessoas pudessem sentar e diminuir o número de fila. Não pode, porque tem que desinfeccionar cada cadeira cada vez que um sentar. Então aumenta o número de funcionário. Nós pensamos em colocar cadeiras encostadas no passeio, não pode, porque tem que desinfeccionar, ainda corre o risco das cadeiras desaparecerem. Aí
fechou o trânsito, virou o Jubileu de Congonhas, porque tem carrinho de pipoca, tem carrinho de picolé, tem carrinho de churrasco, tem carrinho de churros, tem gente distribuindo água, tem gente distribuindo lanche, virou o Jubileu. E a aglomeração está lá. Aí vocês vão ver como resultado dessa fila e dessa aglomeração, o número de casos confirmados. Porque é inevitável. É inevitável. Aí conversamos com o Glauco, não é permitido distribuir senha, porque a lei determina que a Caixa Econômica, por ser banco público, não pode limitar o atendimento, ela tem que atender a todos. Aí não distribui senha, tem uma porção de gente que não consegue, tem uma porção de gente muito esperta que vai para a fila, dorme lá, e hoje de manhã vende por R$50 o lugar. A pessoa que ia receber 600 vai receber 550, porque 50 já foi para pagar o lugar dela na fila. Então, assim, hoje nós vamos continuar conversando. A gerente sugeriu um decreto do prefeito, mas tem que ver a legalidade desse decreto, porque parece que o prefeito pode fazer um decreto determinando um tempo de funcionamento da Caixa, e ela atenderia até aquele horário, depois daquele horário não atende mais, porque chegou a hora de fechar. Mas eu não sei, aí nós vamos ver ainda a legalidade disso, para ver se é possível. Pensamos numa ajuda do tiro de guerra, para poder pelo menos organizar lá, né? O sargento Macedo que disse que o tiro de guerra não pode conversar, que ele pode só distribuir panfleto. Ele não pode dar orientação, ele não pode fazer campanha educativa, é só distribuir o panfleto. De que panfleto? Você acha que alguém vai sair da fila? Né? Gente, quem precisa do dinheiro vai ficar na fila 3 dias para receber. Então, nós estamos tentando. Passaremos à ordem do dia. Requerimento 056 de 2020. Requer que seja encaminhado expediente para o prefeito municipal solicitando que realize coletivas de imprensa semanais para esclarecer a população local de forma mais abrangente e qualificada sobre a situação do município em relação à pandemia do coronavírus, respondendo a questionamentos dos jornalistas e demais pessoas previamente credenciadas, levando mais informação aos munícipes e, consequentemente, a tranquilidade. Autoria, vereador Pedro Américo de Almeida. Requerimento 56/2020, em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro. Esse requerimento feito, devido à demanda do pessoal, por exemplo, nós vereador, o pessoal ficou procurando os vereadores. Os vereadores não têm conhecimento de tudo, não, nem tem obrigação de ter. Né? Da mesma forma que a população está perdida, às vezes eles pedem informação a nós, eu prefiro não falar que não sabe do que dar uma informação errada, não é isso? Por exemplo, aí a sugestão que o prefeito tivesse um dia da semana para passar uma coletiva à imprensa, né? A imprensa passar de forma correta à população. Porque hoje vocês veem muito fake news, né? Fica passando informação errada para a população e eles ficam cobrando de nós que não tem nada a ver, e aquelas pessoas mal intencionadas, né? Usa isso de má fé, ainda deixa o pessoal mais alarmado ainda. Igual foi dito aí por vereadores aqui, sobre a fila da Caixa. A fila da Caixa, nós ficamos tentando ajudar como cidadão, mas não tem poder nenhum sobre aquilo não, né? Aquela responsabilidade do governo federal, o Geraldo Lafayette falou muito bem ali. Hoje, o pior inimigo do povo hoje é o próprio presidente da República, né? O presidente, em vez de ajudar, está atrapalhando, né? O pessoal não sabe o que fazer. De onde nós precisamos de ter força, nós estamos tendo desunião do povo e esses fake news aí mentindo. Por isso que eu sugiro o apoio dos vereadores, que o prefeito tenha, junto com a Secretaria de Saúde, né, com os órgãos competentes, que dê um dia da semana para passar uma forma, se possível, até mais de um dia por semana, né? Passar de uma forma correta para a população o que vem acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado. Continua a discussão. Peço palavra. Com a palavra, vereador Lúcio. Bom dia a todos. Parabenizar o vereador Pedro Américo, muito importante o requerimento. Eu também estou sendo cobrado por muitos amigos comerciantes, principalmente dos bairros mais afastados, que esse monte de fake news eles não sabem às vezes no que acreditar, o que é verdade e o que não é verdade.
E eu sei que o prefeito Mário está tendo um papel fundamental, né, à frente desse momento de crise, né? Podia, quem sabe, estar sendo até mais ajudado por outros membros do governo, mas eu acho que é a hora, talvez, da imprensa oficial da prefeitura, de repente, né, a Secretaria da Imprensa, fazer boletins, de repente, não diários, mas 2 em 2 dias, porque realmente pessoas estão ficando sem informação. Parabenizo o vereador, muito oportuno o requerimento. Com a palavra, vereador Geraldo Lafayette. Bom, eu concordo com o requerimento do vereador Pedro Américo. Eu apenas acho que o prefeito já tem um programa na rádio nas quintas-feiras, né? Eu não sei se a coletiva de imprensa deveria ser só com o prefeito, porque muitas coisas ele não tem como responder. Criou-se um comitê com representantes de vários segmentos que estava se reunindo aí periodicamente, e eu acho que esse comitê poderia trazer respostas mais eficazes ou até mesmo mais abrangentes em diversos setores, em relação ao comércio, à polícia. Então, quem sabe essa coletiva não pudesse ser com o comitê, até para ajudar a fazer com que o comitê se resolvesse entre eles. Porque eu tive com algumas pessoas do comitê e eles reclamaram comigo que não estão interessados em ir mais nas reuniões, porque as reuniões não estão propositivas. Que eles chegam lá, que já está tudo decidido, que já está tudo resolvido e que ninguém fala nada. Então, talvez as coletivas com o comitê, né, abrisse a reunião do comitê para que a imprensa pudesse perguntar e depois a imprensa transmitir a todo mundo, porque eu também estou passando o dia tentando responder perguntas. E, às vezes, perguntas que eu não tenho respostas. O próprio boletim que sai todos os dias, eu estou com uma relação balanceada aí com a secretária, porque eu questionei algumas coisas. E os questionamentos não são só meus, são questionamentos que chegam do povo e que acho que eu posso ajudar a responder. Não tenho nada contra a secretária, acho até que ela está fazendo um grande esforço para tentar dar solução aos problemas que a cidade enfrenta. Então, já falei isso com ela, não é uma oposição, mas é um querer saber, até mesmo para poder multiplicar a informação sobre o trabalho. Todo o trabalho que eu tenho feito aí de informação, eu falo em nome do município para também favorecer a Secretaria de Saúde. Mas as dúvidas continuam, né? Tanto com relação ao boletim, quanto em relação aos pacientes. Por exemplo, já temos pacientes curados? Isso ninguém falou. O nosso primeiro caso saiu há mais de 15 dias. Ele já foi liberado? Ele já está em casa? A quarentena não é de 14 dias? Né? Quantos testes estão sendo colhidos por dia? Quantos testes estão sendo feitos por dia? Nós não sabemos. Quantos testes nós temos liberados? Nós não sabemos. Quem pode fazer esses testes? Foi anunciado que seriam pessoas em casos graves. Tá, e as que não têm casos graves, vão continuar por aí espalhando o vírus? Como é que é? Qual que é o procedimento? Então, eu acho que essa coletiva deveria acontecer pelo menos semanalmente, para que a gente pudesse acompanhar mais de perto e ajudar até na informação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Carla Sassi. Só para complementar o que já foi dito, eu acho que essa informação, né, tanto para a imprensa, para ser repassada para a população, ela tem que ser diária, tá? Em todas as ações que estão sendo realizadas. O que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito? E explicar, entendeu? Esses são os dados do desenvolvimento social. São tantas famílias cadastradas, são tantas cestas, são tantas famílias agora em situação de vulnerabilidade. Isso tem que ser divulgado com frequência, até para mostrar o trabalho que está sendo feito, porque alguma coisa realmente está sendo feita e está tendo resultado, mas falta essa comunicação mais abrangente aí. Da Secretaria de Saúde, olha, gente, a previsão de entrega, né, do hospital é tal dia. Não vamos conseguir fazer... Olha, mudança de planos, né, São Camilo deve ser entregue tal data, vai acontecer, sabe, dar uma previsão das ações e colocar os dados do que já está sendo realizado
Olha, as pessoas que estão sendo monitoradas, como que elas são monitoradas? Com ligação diária, vai visita do agente de saúde, explicar como é que está sendo feito isso, né? Relação ao pequeno produtor, pessoal do mercado do produtor rural, que medida que está sendo tomada? Está tendo algum canal para escoamento dos produtos? Está sendo divulgado? Como que esse pessoal está fazendo? Porque eles continuam produzindo, mas não conseguem vir vender, né? O mercado está fechado. Como que está sendo feito, né, negociado isso com eles? Questão do comércio, gente. Olha, a previsão de abertura gradual, gradativa do comércio a partir do momento que o hospital de campanha foi entregue. Vai abrir tudo de uma vez? Não, não vai. Mas a previsão, porque tudo é tentativa e erro, gente. A gente vai ficar tentando, porque não tem nenhuma cidade nesse país com a receita de bolo pronto, que tenha feito alguma coisa que tenha dado certo. Então, a gente tem que ver as outras cidades que estão fazendo coisas que estão dando certo para copiar e sentar e discutir mais e ver o que é aplicável na nossa realidade. Dá para o comércio ficar fechado mais tempo? A gente sabe que não. A gente sabe os impactos financeiros, mas dá para abrir as portas assim, sem um planejamento? Não. E esse planejamento está sendo discutido, mas está sendo discutido como? Por quem? Vamos colocar de forma mais abrangente essas informações para a população de todas as secretarias. Secretarias de Educação, como que está sendo feita a distribuição das tarefas? Está indo alguém limpar, ver a manutenção das escolas? Como que está sendo feito com os alunos que não têm acesso à internet? A gente sabe das coisas que estão acontecendo. Quase todos os dias eu posto nas minhas redes sociais, mas eu não tenho o alcance que a imprensa tem. Então, a partir do momento que essas informações forem dadas, a população vai ter consciência de que as coisas estão sendo feitas. Lógico que nunca vai conseguir agradar todo mundo, A gente tem que ter consciência que, realmente, nesse momento, o isolamento social ele é necessário. Muito provavelmente, a gente vai ver o resultado dessa aglomeração por causa da fila da Caixa daqui a 10, 15 dias, onde a gente tiver um aumento de números de casos positivos, com a questão da realização do teste rápido em laboratório particular, a R$ 225, eu acho que está, 225, se eu não me engano, lógico que vai aumentar. Se a pessoa tem condição de pagar os R$ 225 e ela está com sintoma gripal, o município não vai fazer, porque o estado dela não é grave, mas ela vai pagar os R$ 225, E aí vai acabar um ou outro dano positivo que vai aumentar os nossos casos. Tem alguém internado hoje com a Covid-19? Eu não sei. Entendeu? Tentei buscar essa informação ontem e não consegui. Hoje a gente vai de novo. Eu acho que algumas pessoas, meio Geraldo, já tem vontade de sair correndo, Geraldo, da gente, porque a gente chega, a gente questiona, a gente está indo atrás de todo mundo para tentar mais informações, para tentar colaborar, e muitas vezes até para ajudar, está sendo difícil. Essa questão do comitê realmente me preocupa muito, porque foram pessoas pontuais, escolhidas, cada uma representando um setor, ou um órgão aí da cidade, e não está tendo reunião, entendeu? Que deveria ser praticamente que diária essa reunião, onde cada um sai com uma tarefa e no dia seguinte retorna com aquela tarefa cumprida ou não, e se não cumpriu, explicando por que não cumpriu. Mas tem que ser uma coisa objetiva, e que traga resultados. Então, a gente espera que a gente tenha realmente uma melhora nessa comunicação, até para a prefeitura divulgar o que está sendo feito em todos os setores, porque muita informação boa não está chegando. Obrigada. Palavra, vereador Geraldo Lafaiete. Para complementar a fala da vereadora Carla, as dúvidas são grandes e eu acho que elas irão aumentar. Essa semana eu estou muito preocupado com a divulgação de dinheiro. Há pouco tempo, tinha divulgação de dinheiro do deputado Glaicon Franco, depois 1 milhão do deputado Padre João, depois 1 milhão do deputado Andrada, agora 15 milhões que o Senado está liberando. Eles estão fazendo a parte deles, anunciando que eles estão conseguindo. Mas não cabe a eles falar qual é o processo, o que é preciso, quais são os critérios. Só divulga. Deputado liberou 1 milhão para Lafaiete. Para o povo, o dinheiro já chegou. E para o povo,
1 milhão é muito dinheiro. Né? 1 milhão é coisa para enriquecer uma família. Um cidadão que ganhar 1 milhão e aplicar bem, ele não precisa trabalhar mais. Agora, para a saúde, 1 milhão é uma gota d'água. As pessoas acham que 1 milhão resolve. Outro dia alguém me perguntou assim, ué, o São Camilo não está sendo pago pela Gerdau? A Gerdau deu 200 mil, não paga a obra do São Camilo. Nós sabemos disso. Mas para as pessoas comuns, 200 mil é muita coisa. Alguém me mandou ontem aqui, estou abismada, 200 mil para Queluzito combater o Covid, como se 200 mil fosse resolver o problema da cidade. E nós sabemos que não resolve. Isso se esse dinheiro chegar. Porque para o dinheiro chegar, o município tem que estar com sua documentação em dia, o município tem que ter projeto elaborado, o município tem que estar dentro dos critérios para receber. O dinheiro muitas vezes vem carimbado, tem que ser usado em determinadas coisas e não pode ser noutro. Aí, se esse mês, por exemplo, atrasar o pagamento do salário dos funcionários, já vai ter internet falando assim, uai, mas e o 1 milhão do deputado? Mas e os 14 milhões do Senado? Eles não sabem nem que esse dinheiro ainda não chegou. Então, as entrevistas coletivas podem ser para isso também. O que precisa para esse dinheiro chegar? Né? Quanto tempo? Porque o governo estadual e federal está anunciando respiradores, testes rápidos, EPIs. Aqui não chegou nada até agora. E o povo está achando que pela televisão já chegou. E onde é que nós estamos enfiando isso? Eu acho que o prefeito tem que se preocupar com isso, porque daqui uns dias cai nas costas dele. O deputado liberou lá. Agora, se não recebeu, a culpa é do prefeito. Né? Isso se não cair em nós aqui. Ó. Então, eu acho que é preciso se esclarecer. O deputado liberou 1 milhão, para quê? Já chegou? Para chegar precisa do quê? Né? Onde que foi gasto? Os 2 milhões que a Câmara liberou aqui, onde é que estão sendo usados? Como é que nós vamos saber disso? Vai sair só para nós ou né, já está sendo usado, já está sendo aplicado em algum lugar? Eu estou cheio de questionamento também. Eu quero participar das coletivas ou então saber pela imprensa como é que está sendo. Muito obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Lúcio. Eu acho interessante, tem na fala da vereadora Carla, uma coisa que seria bem interessante, seria, tipo assim, descentralizar um pouco. Cada secretaria vem e manda um funcionário e fala o que está sendo feito por aquela secretaria. Seria até interessante. Né? Vem da assistência social, vem do desenvolvimento, vem da saúde, da educação. De repente, ficaria mais fácil cada um explicar o que está sendo feito pela sua pasta e seria mais informativo para a população. Permite a parte? Permito. É exatamente isso. Se for divulgadas ações, mesmo ação que não deu certo, gente. A gente está no período de tentativa e erro, ninguém nunca passou por isso. Entendeu? Então, olha, está tentando tal coisa. Beleza, amanhã não deu certo? Publica, fala, olha, a gente tentou dessa forma e não deu certo, a gente vai tentar assim agora. Sabe? Mas tem que chegar essa informação, porque a gente sabe que algumas coisas estão sendo feitas e que está dando resultado, outras não estão dando, mas tem que divulgar. Não, e com certeza, e cada membro da sua pasta falaria com propriedade sobre, né, aquele recurso seria gasto ou não, estaria por vir. Eu acho interessante essa ideia. Bom dia. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro. Agradeço muito o requerimento feito por mim, mas ele é de todos nós, né? Que todos os vereadores enriquecem muito o nosso requerimento aí, né? Todos os vereadores, mas em especial o vereador Lúcio, a Carla, o Alan, né? O Alan, desculpa, o João Lafayette, todos nós, né? Fala o nome. É isso que nós queremos, né? O povo está perdido, né? Nós queremos o requerimento que seja feito pela prefeitura da forma que ele achar melhor, se for uma coletiva de imprensa, for uma comissão da prefeitura,
da Secretaria de Saúde, do jeito que for, que venha, seja bem. Porque nós hoje, eu mesmo tenho informação direta aí, que Lafayette já teve outros casos de coronavírus, que as pessoas já foram curadas, que já está bem. Isso eu vejo falar, né? Até mesmo pela imprensa eu ouvi isso. Que o primeiro senhor que teve esse Covid-19 aqui em Lafayette, o senhor lá da Manuel de Paula, Morro da Mina, que é a região lá, eu tive informação que ele já está bem, que já está em casa, né? Isso é coisa boa, né? Tem que passar a população, né? E que uma coisa boa que tem que passar a população. Lafayette não teve nenhum óbito de Covid-19. Isso é coisa boa, né? Outra cidade está tendo. O pessoal está com medo, né? E eu também estou com medo, né? E tem razão de ter medo. Mas que é uma posição correta através da imprensa, né? A imprensa séria, correta, passa para a população, não que a gente vê fake news, né? Muita mentira. O pessoal, nós quer que seja passada a verdade. Igual esse caso de senhor que já foi para casa, é uma coisa que o vereador até perguntou, mas você tem certeza que é verdade? Eu não tenho certeza, né? Mas tomara que seja verdade e que os outros todos sejam curados e não tenha mais. Muito obrigado. Vereador Geraldo Lafayette, quando nós abrimos mão, nós conversamos com o secretário de Fazenda a respeito do orçamento positivo e quando tiver, né, passado, amenizado um pouco isso, ele vai mandar a prestação de contas de todo o dinheiro que for gasto do orçamento impositivo, todo o dinheiro que for gasto, ele vai mandar a prestação de conta, o que comprou, como que foi feito, onde gastou. Realmente tem 2 semanas que não tem reunião do comitê, o vereador Geraldo Lafayette, que fica lá na Casa de Cultura, sabe disso. 2 semanas, então, nós sem reunião, essa semana está marcada quinta-feira. Só a respeito de coletiva, o prefeito, a imprensa pediu uma coletiva uns dias atrás, aí estava lá eu, o prefeito, a secretária de saúde, o comandante do batalhão, e infelizmente apareceu só 2 órgãos de imprensa na coletiva, né? Então, né, parece que eu não sei o que aconteceu, se foi falha de comunicação, falta de interesse por parte de alguns da imprensa, mas só foram 2 órgãos de imprensa nessa coletiva. Permite Pode falar. Senhor vereador, o que o Geraldo falou, o Lafayette falou, é a realidade. Eu mesmo já citei aqui nessa casa, uma vez, que teve foi divulgado que o recurso veio para Lafayette, não importa o deputado, se é culpa do prefeito, quem for, né? O recurso veio para Lafayette, foi mais de R$500 mil, e não foi gasto. É isso que o Geraldo está questionando, né? Quem foi culpado? O deputado? O prefeito? É isso que o pessoal quer saber. Não estou aqui para julgar pedra de ninguém, né? Mas que isso evite acontecer. Que para o povo esse dinheiro já está aí no município, já está sendo gasto. E não é dessa forma, né? É isso que é uma transparência e com razão. Nós todos queremos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Concedido a ordem. Eu estava conversando aqui com a nossa competente procuradora, a doutora Jucinéia, e a partir de hoje vai ter uma ferramenta no site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que todos os gestores de todos os municípios deverão informar em tempo real todos os gastos feitos com pagamentos para combate ao coronavírus. Então, fica aí também já essa informação, né, que vai ser, aí também, Geraldo, depende daquelas pessoas também que querem buscar informações, né? Muitas esperam a informação bater na porta e eu acho que a gente também, como político e cidadão, nós temos que questionar mesmo e procurar informações, né? Então, é de grande valia essa ferramenta que a partir de hoje começa a valer. Eu ia até sugerir aqui ao nosso município, ao executivo, que fizesse um portal da transparência com todas as emendas parlamentares destinadas para combate ao coronavírus. Então, a gente, através da informação da ANEA aqui, que vai começar a partir de hoje no Tribunal de Contas, no site do Estado de Minas Gerais, fica aí, né, um portal, que para mim é um portal da transparência, que vai mostrar cada gasto de cada município, né, no combate ao coronavírus. É até uma forma de fiscalização.
E aí a gente tem mesmo que olhar, porque igual o Geraldo Lafayette falou agora há pouco, a respeito de vários recursos que não chegam. Vou te dar um exemplo. Eu, através de um amigo, nós conseguimos uma emenda parlamentar do deputado estadual, se não me engano, Coronel Henrique. Foi até o sargento Macedo, eu junto com ele, através do assessor, Coronel, fugiu o nome dele aqui, o assessor do deputado, nós conseguimos 60 mil. E aí eu tive até na prefeitura semana passada, eu e o sargento Macedo, mas o Mário estava em reunião, e aí eu questionei o pessoal, eles ligaram na Secretaria de Saúde, não tinha chegado nada até então, né? Não tinha nenhum número da emenda, mas já foi destinado, o deputado mandou o ofício falando dos 60 mil que será remetido para comprar EPIs para, né, os agentes de saúde que estão na linha de frente. Então a gente fica preocupado e solicita mesmo essa transparência. É uma forma até mesmo de respeito com o cidadão. Eu acho que, não me lembro o nome da cidade, uma determinada cidade, que um prefeito colocou em praça pública, acho que tipo um telão, um painel, onde tinha ali a atualização de todos os gastos diários, não era nem semanais, todo dia. Hoje, dia 5 de maio, gastou X valor, tal área, né? Então, a Carla está falando que em Belo Horizonte tem. Então, a gente, é uma forma, eu acho que tem que ter isso. Eu acho que tudo que se refere a dinheiro público, né, que é o dinheiro do povo, a gente tem que ter mesmo uma transparência real para o cidadão, para eles terem ciência onde está sendo gasto o dinheiro deles, né, porque isso é o dinheiro do povo, né, através dos impostos que nós pagamos. Então, e também parabenizar aqui o vereador Pedro Américo pelo requerimento 056. Vossa Excelência foi muito feliz nesse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 56/2020, segue para providências cabíveis. O 58 e 59 é do vereador André. Eu só subscrevi no 58, como ele não está presente, os requerimentos ficam para a próxima sessão. Solicito ao secretário proceda à leitura da ordem do dia da seguinte sessão e, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Requerimento 058/2020. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando informações acerca das providências tomadas em relação à retomada do imóvel que estava sob a responsabilidade da empresa Cerâmica e Materiais de Construção Lafayette Limitada, cujo prazo para a conclusão de sua instalação se encerrou em junho de 2018, conforme legislação em anexo, tendo em vista que no imóvel lhe fora doado se encontra instalada a empresa diversa, conforme fotografia em anexo. Vereadores André Luiz e João Paulo. Requerimento 059/2020. A Comissão de Serviços Públicos e de Administração Política Urbana e Rural, designados para apurar a denúncia sobre a construção e manutenção de passeios no município, bem como acessibilidade nas vias e espaços públicos, ouvida a casa, na forma regimental, após a aprovação do plenário, requerem de Vossa Excelência a prorrogação por 90 dias do prazo para a conclusão dos trabalhos para a referida comissão. De autoria, vereador André Menezes. Só antes de passar a chamada, gostaria que, em nome, né, de todos os vereadores da Câmara, agradecer o vereador Geraldo Lafayette pelo brinde. Agradeço a todos os membros da Casa do Teatro e o apoio que a Câmara puder dar a vocês, nós estamos à disposição. Vamos lá nesse trabalho. Até ontem, 7.000 e poucas máscaras foram distribuídas. Estamos tentando atender o pronto-socorro também com capotes, mas não é a Casa do Teatro só não. A Casa do Teatro está coordenando, mas tem 38 costureiras nas suas casas ajudando nesse trabalho. Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan. Vereador André Luiz. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Vereador Darcy José de Souza, justificado. Vereador Divino Pereira, justificado. Vereador Francisco Paulo, justificado. Vereador José Geraldo de Almeida. Vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador Santos José justificado. Vereador Fernando Bandeira, presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, 7 de maio, 8 horas. Bom dia.